Olá, alunos da Univesp, boa noite. Bem-vindos a esta live da disciplina de Cálculo 2 do curso de Licenciatura em Matemática. São todos bem-vindos, inclusive os que não são alunos do curso de Licenciatura em Matemática. Queria dar um esclarecimento para os que não são, que nós temos mais de um Cálculo 2 dentro da estrutura curricular da Univesp e nem todos têm exatamente o mesmo grade, o mesmo programa, a mesma ementa. Então, hoje estou fazendo esta webconferência focada para o programa de licenciatura e amanhã eu vou fazer uma para os alunos de engenharia. Então, hoje eu vou me focar nas perguntas sobre o programa do Cálculo 2 da licenciatura. Então, se eu não responder alguma pergunta de algum de vocês, é porque eu estou avaliando aqui na medida que eu recebo e que talvez fiquem para o dia de amanhã se elas forem pertinentes ao programa da engenharia, ok? Mas, de qualquer maneira, todos são muito bem-vindos. E tem uma boa parte do programa que é comum, então há muita coisa que nós vamos discutir hoje que pode interessar a alunos de outros cursos, inclusive. Essa live vai ser, né, o fechamento da nossa disciplina e é sempre muito gostoso estar aqui com vocês, é a coisa mais presente que a gente faz, né? Quando vocês me enviam diretamente as perguntas de vocês, e eu tento respondê-las na medida do possível. Ao longo desses dias já chegaram perguntas, dúvidas que vocês me passaram e eu vou começar falando de algumas delas, tá ok? Bom, essa disciplina é super bonita, né? Uma disciplina que tem um conteúdo assim, de uma elegância, de um refinamento matemático muito legal, né? Essa é uma teoria assim, super cheia de coisas muito profundas e que funcionam muito bem, né? Uma coisa que a gente introduziu nessa disciplina é o conceito de vetores e algumas propriedades de vetores e algumas pessoas me perguntaram, pediram para eu falar um pouquinho sobre perpendicularismo, paralelismo de vetores. Então eu vou fazer alguns comentários rápidos sobre essa questão do uso de vetores no cálculo. A nossa temática não são os vetores, mas a gente usa muito vetores ao longo da disciplina. Uma primeira coisa que é super importante ficar clara é que a gente usa, quando faz geometria analítica, uma mesma notação para dois objetos diferentes. Primeiro dá um exemplo no plano, depois eu falo no espaço. Quando nós estamos no plano, tem uma coisa que vocês já sabem desde a matemática do ensino médio, que um ponto do plano pode ser indicado por um par ordenado. Por exemplo, esse ponto aqui, a gente pode indicar o ponto P pelo par ordenado 2, 1. A abscissa é 2 e a ordenada é 1. Quando nós introduzimos a noção de vetores, aparece uma coisa diferente que eu vou indicar do mesmo jeito. A gente passa a falar do vetor, às vezes indica até com uma flechinha, vetor 2, 1. Então, observe que a álgebra é a mesma, par ordenado 2, 1, par ordenado 2, 1. Mas só que aqui eu pensei num ponto e agora estou pensando num vetor. Vetor é aquela entidade que fica caracterizada pelo módulo, direção e sentido. Vetor, a priori, ele não está aplicado em lugar nenhum. Mas para entender bem esse vetor, a gente pensa que esse 2, 1 é o vetor que sai da origem e tem extremidade no ponto 2, 1. Então, quando eu falo vetor 2, 1 e falo ponto 2, 1, eu estou pensando em coisas diferentes. Tá? É importante ficar claro. Isso é muito legal para se usar na física. Olha que coisa interessante. Na física, muitas vezes você tem um ponto no espaço ou no plano. Isso aqui eu dei um exemplo no plano, já vou falar no espaço como fica. Às vezes você tem um ponto e você faz um movimento com esse ponto. Você joga esse ponto para um outro ponto. Uma maneira de descrever isso em termos físicos é dizer que você saiu desse ponto, fez um movimento dado por um deslocamento dado por esse vetor e chegou num outro ponto. E o legal é que esta notação que eu estou acabando de falar, de usar ponto e vetor tudo como par ordenado, funciona super bem aqui. Imagine que eu tenha nesse plano um sistema de coordenadas e que esse ponto aqui seja o ponto 1, 2. Imagine que esse vetor é o vetor 2, 2.
Se eu sair do ponto 1, 2 e fizer o deslocamento dado pelo vetor 2, 2, sabe em que ponto que eu vou parar? Eu vou parar no ponto 3, 4. E um jeito super simples de obter este 3, 4 é fazendo a soma do ponto 1, 2 mais o vetor 2, 2. Olha que interessante isso. Eu falo ponto, eu falo vetor e tudo que eu escrevo é par ordenado. São 3 entidades, par ordenado, ponto e vetor. E tudo se junta e funciona perfeitamente. E aí eu faço o par ordenado 1, 2 mais o par ordenado 2, 2 dá o par ordenado 3, 4. Isso é álgebra. Só que eu tenho uma interpretação geométrico-física de sair do ponto 1, 2 e chegar no ponto 3, 4, fazendo o transporte, o deslocamento do ponto 2, 2. É super bonito isso, né? Funciona super bem. Bom, feito esse comentário, vamos para frente. Assim como eu falei de vetor no plano, a gente também pode fazer vetor no espaço e fazer ponto no espaço também. É a mesma coisa, só que aí são 3 coordenadas. E aí eu tenho o ponto, que eventualmente é dado por 3 coordenadas, 1, 2, 1, é uma terna ordenada, que representa um ponto do espaço. Aqui a gente faz todo esse jogo de projeções. E esse ponto P pode ser representado como ponto 1, 2. E eu também posso usar esse 1, 2, 1 para indicar um vetor do espaço que sai lá da origem, sempre sai da origem, e vem parar nesse ponto P. E tudo funciona do mesmo jeito que eu acabei de comentar. Posso somar ponto com vetor, usar tudo isso. Muito bem. Isso tudo funciona super bem e tem algumas técnicas para estudar coisas. Vou falar de 3 conceitos que a gente viu na disciplina. 2 vetores serem paralelos, 2 vetores serem perpendiculares e 3 vetores serem paralelos a um mesmo plano. Então, quando é que 2 vetores são paralelos? 2 vetores são paralelos se as suas coordenadas são múltiplas. Imagine um vetor 2, 4, menos 1, então ele sai da origem e vai até o ponto 2, 4, menos 1. E imagine esse outro vetor, 6, 12, menos 3. Observe, as coordenadas aqui, 6, 12, menos 3, cada uma delas é respectivamente o triplo da que estava aqui. 6, 3 vezes 4, 12, 3 vezes menos 1, menos 3. Isso me garante que esses vetores são paralelos. E isso gera uma série de perguntas, exercícios que vocês fizeram nas tarefas, nas atividades. Se eu dou esse vetor para vocês, alfa, 1, menos 2, e esse outro vetor aqui, seis, 3, menos 6, e eu pergunto quanto tem que ser o alfa para que esses vetores sejam paralelos. Quem que é o alfa para que eles sejam paralelos? A maneira de responder. Verifica que eles tenham que ser lá proporcionais, as coordenadas proporcionais. Então eu tenho que ter o alfa dividido por 6, porque é 6 aqui, o 1 dividido por 3 e o menos 2 dividido por menos 6, abscissa com abscissa, ordenada com ordenada, cota com cota, tem que ser iguais. E aí eu consigo calcular o alfa. No meu exemplo, o alfa teria que ser 2 para que esses vetores sejam paralelos. Então eu tenho um jeito de interpretar paralelismo de vetor, e isso vocês vão explorar mais na disciplina de álgebra, de geometria analítica. Então eu precisava de um pouco de vetor nesse cálculo. A gente introduziu o mínimo e usamos. Vai haver uma disciplina mais para frente, na formação de vocês, em que isso vai ser explorado mais fortemente, que é a disciplina de geometria analítica. Tá? Essa álgebra toda funciona também para o conceito de perpendicularismo.
eu sei dizer quando que dois vetores são perpendiculares. E isso é super importante em um monte de aplicações geométricas. Dois vetores são perpendiculares se o produto escalar deles, essa é uma das maneiras de indicar produto escalar, é a que eu gosto mais, mas tem outras, você pode indicar simplesmente U ponto V, se o produto escalar é zero. E, nas situações comuns, como é que a gente faz o produto escalar? A gente multiplica as coordenadas e soma, que também é uma maneira super rápida, algébrica, fácil, de saber que dois vetores são perpendiculares. Então, por exemplo, os seguintes, eu poderia fazer uma pergunta para vocês assim, para que valor, o que você descobre sobre A e B, sabendo que os seguintes vetores são perpendiculares? Se o vetor A, 2, 3 for perpendicular ao vetor 1 menos 5B, será que dá para descobrir A e B? Então a pergunta é, vetores A, 2, 3, eu sei, é dado que ele é perpendicular ao 1 menos 5B. O que eu posso dizer do A e do B? Pois bem, se eles são perpendiculares, o produto escalar é zero. E o produto escalar é igual a vezes 1, mais 2 vezes menos 5, mais 3 vezes B. Isso tem que ser zero. Ou seja, A mais 3B menos 10 é igual a zero, ou seja, A mais 3B tem que ser igual a 10, para que os vetores sejam perpendiculares. Observe que eu não consigo descobrir o A e B, porque eu dei uma condição só, esse perpendicularismo, e tinha duas incógnitas, A e B. Então eu não consegui descobrir. Se eu tivesse posto um número no lugar do B, eu teria uma equação parecida com essa, mas agora aqui seria número, e aí eu descobriria o A. Se eu der dos dois vetores, se eu fornecer 5 coordenadas e uma única incógnita, você acha o valor da incógnita. Senão você acha uma relação entre A e B. Tá? Então, por exemplo, nesse caso, eu poderia ter várias combinações, né, de valores. Se o B for 3 e A for 1, dá certo. Se o A for 7 e o B for 1, também dá certo. Qualquer combinação de valores de A e B, que o A mais 3B dê 10, vai fazer com que esses vetores sejam perpendiculares. Bonitinho. E uma outra coisa que a gente também viu é quando que 3 vetores são paralelos a um plano. Olha que coisa sutil. Imagine que eu forneça para vocês 3 vetores, mas um deles está totalmente fornecido, 1, 2, 3. O outro vetor também eu dou todas as coordenadas, menos 1, 4, 5. Então são 2 vetores no espaço, 2 vetores que estão apontando cada um para um lugar no espaço. Aí eu te dou um terceiro vetor, que eu ponho aqui alfa, 2, qualquer coisa, 0. Observe, dei 3 vetores, agora eu tenho 3 vetores no espaço, só que um deles tem um parâmetro alfa que eu desconheço. Aí a minha pergunta é assim, para algum valor especial de alfa, esses 3 vetores são paralelos a um mesmo plano. A geometria do que está ocorrendo é a seguinte, vejam que coisa muito interessante. Eu tenho 3 vetores que estão apontando para direções, as que forem. Vai ter um valor de alfa que faz com que os 3 fiquem paralelos ao mesmo plano. Ou seja, os vetores ficam assim, paralelos a um mesmo plano. Ao contrário disso, em que eles não são. Nessa situação, eles ocupam as 3 dimensões do espaço. Nessa posição, eles ocupam somente duas dimensões, porque eles ficam todos paralelos a um plano. É um problema super bonito geometricamente, muito rico. E tem uma maneira simples de achar qual é o alfa que faz esse jogo para a gente. E essa maneira simples usa determinantes. Você coloca aqui as coordenadas de um dos vetores, 1, 2, 3, menos 1, 4, 5, alfa, 2, 0, desenvolve esse determinante igualado a 0. Vai ter um alfa que vai fazer com que esse determinante seja 0. Não vou fazer a conta para a gente não usar nosso tempo, para a gente poder usar o tempo de forma mais inteligente. Mas lembra que se você fizer o cálculo desse determinante, vai dar uma fórmula com alfa.
né, regra de Sarros, faz todo o cálculo, vai dar uma fórmula com alfa. Igualando a zero, dá para calcular o alfa. E aí a gente acha qual é o valor de alfa para o qual os três vetores ficam paralelos a um plano. Bom, isso foi um pouco, né, de geometria analítica que fez parte da nossa disciplina. Onde é que a gente usou esse conhecimento de perpendicularismo, de coisas desse tipo? Então agora eu vou falar de um outro assunto que eu recebi, né, pedidos para retomar, curvas de nível. Então eu vou falar rapidamente de curvas de nível e dar um exemplo de onde que a gente usa essa ideia de vetor, de perpendicular. Então uma pergunta que me chegou foi retomar o conceito de curva de nível. Observe que no cálculo 2 a gente fala de funções em que uma das variáveis, né, do espaço, a variável z, ela vem escrita como função de x e y. Alunos, nós tivemos um pequeno problema técnico, estamos sem sinal, houve uma queda na energia, e então nós transformamos a nossa live numa aula de revisão que está sendo gravada e vai ser disponibilizada para vocês. Tá ok? Então, nós, nessa disciplina, o nosso foco toda a ênfase é tratar de funções de mais de uma variável. Então, as nossas funções são funções de duas variáveis. Ao contrário do cálculo 1 e da matemática do ensino médio, em que vocês trabalham com uma função que tem uma variável no domínio e uma na imagem, por exemplo, a função f de x igual a seno de x. Tem um x no domínio e um y, que é o valor do seno. Aqui as funções são de duas variáveis. Então, um exemplo de uma tal função poderia ser uma função com duas variáveis, por exemplo, 9 menos x² menos y². Observem que eu tenho uma terceira variável z que depende de duas. Tudo se ocorre no espaço. Os gráficos não são mais curvas, linhas. O que é o gráfico desta função? É uma coisa que nós chamamos um paraboloide de revolução. Esse exemplo aqui, um exemplo que eu coloquei no começo da disciplina, 9 menos x2 menos y2 é uma superfície que tem um formato de um paraboloide de revolução. É uma superfície com concavidade para baixo, mas é uma coisa que está no espaço 3D e que tem um formato de parábola por causa do x2, do y2, e que desce de forma também arredondada. As secções horizontais são circunferências. Então é disso que nós tratamos. Nesse contexto aparece o conceito de curva de nível, que é uma das perguntas que vocês me fizeram. Curva de nível acontece quando eu pego essa função e igualo a uma constante, qualquer uma. Posso igualar a constante 0, 1, 5. Se eu igualar essa constante a 5, o que aparece, essa função 5? Todos os pontos onde a imagem, que eu posso pensar que é a altura naquela superfície que eu acabei de mostrar, todos os pontos que têm altura 5. Aquele exemplo que nós acabamos de fazer, se eu fizer 9 menos x2 menos y2 igual a 5, se eu fizer, passa para cá, eu vou obter de um lado x2 mais y2, imagine que eu mudei de lado, ficou mais e mais, passei o 5 para o lado de cá, igual a 4. Isso é uma circunferência de centro na origem raio 2. Então, o que é a curva de nível? Esse é o conceito de curva de nível. Então, o que é a curva de nível nesse exemplo aqui? Se eu coloco um certo valor 5, a curva de nível vai ser uma circunferência de centro na origem e raio 2. Então, são todos esses pontos onde a função tem o mesmo valor 5. Isso que é a curva de nível. Conjunto dos pontos onde a função tem um certo valor fixado. O interessante é que nós introduzimos o conceito de gradiente e ele é sempre perpendicular à curva de nível. O que é gradiente? Gradiente de uma função de duas variáveis
eu obtenho fazendo as derivadas parciais em relação a x e y. Então, o conceito de derivada que a gente tinha lá no cálculo 1, quando a gente vem para o cálculo 2, ele fica o conceito de derivada parcial. E quando a gente faz o gradiente, ele é perpendicular, naquele sentido de vetores que eu falei no começo dessa transmissão, dessa aula, ele é perpendicular às curvas de nível. E se eu tiver uma função de 3 variáveis, eu tenho superfície de nível e o vetor gradiente é perpendicular à superfície de nível. Então a gente fez alguns exercícios desse tipo ao longo da disciplina. Por exemplo, se eu pegar uma função assim, f de xy, dada pela seguinte fórmula, x² y3 menos xy2 mais 4y mais 5. Essa é uma função de 2 variáveis. Observe o seguinte, se eu fizer f de 1, 1, eu vou obter 1 menos 1 mais 4 mais 5, que dá 9, 1 menos 1 cancelou, f de 1 dá 9. Então, se eu fizer esta função igualada a 9, eu vou ter a curva de nível que é formada por todos os pontos que valem 9. É uma curva complexa, eu não sei trabalhar com essa curva, eu não sei isolar essa curva. É uma curva dada por expoentes muito altos. Mas eu sei que o gradiente é perpendicular a essa curva. Ou seja, eu tenho no plano uma curva que eu não sei equacionar, mas se eu quiser achar a reta perpendicular a essa curva, eu tenho o vetor gradiente para fazer isso. A gente explorou isso em alguns exercícios nas atividades. Então isso é uma coisa importante. A gente não... me perguntaram também sobre como parametrizar essas curvas. A gente só parametriza as curvas muito mais básicas. Curvas em geral como essa, a gente não consegue parametrizar. Tá? Eu consigo achar a reta normal a essa curva no ponto 1, 1. Porque eu olho para ela como uma curva de nível 9, eu calculo o gradiente da função, ele é o vetor perpendicular. E aí eu faço a equação da reta que passa por esse ponto. Tá? E a gente só parametriza as curvas mais simples. Vou falar um pouco o que a gente fez de muito importante com essas funções. 2 coisas muito importantes. Uma foi estudar o crescimento dessas funções, e a gente tem um pouco daquela teoria de pontos de máximo e mínimo. Funciona de um jeito parecido, mas é diferente, do que as funções de uma variável. Se eu tiver uma função como essa daqui, veja, ela é uma função polinomial de grau 2 em x e em y. Opa, aqui y. Eu consigo fazer uma teoria de pontos de máximo e mínimo parecida com a teoria que a gente fez para uma variável. Primeiro tem o conceito de ponto crítico. Como é que eu faço o conceito de ponto crítico? Eu derivo em relação a x e y, a tal da derivada parcial. Quando eu derivo essa função em x e y, eu obtenho 2x menos 4, derivando em x. Os y ficam constantes e eu derivo em relação à variável x.
2x aqui menos 4. E quando eu derivo em y, fica 2y e menos 6. Se eu igualar a zero, eu estou igualando as derivadas parciais a zero. Isso é o que nós chamamos de ponto crítico. Resolvendo, eu encontro que x tem que ser 2 e y tem que ser 3, igualando a zero. Então, o ponto 2, 3 é o único ponto crítico dessa função. Os pontos críticos de uma função de duas variáveis funcionam como os pontos críticos de função de uma variável, lá do cálculo 1. Eles são candidatos a pontos de máximo e de mínimo. E aí, o que a gente tem que analisar é a segunda derivada, como a gente fazia lá. Só que aqui tem várias segundas derivadas. Tem a derivada parcial em relação a x quadrado, em relação a y quadrado e em relação a x e y. Então, o que a gente tem que fazer? A gente calcula a derivada agora segunda em relação a x. Nesse nosso exemplo, vai dar 2. Só derivar de novo em x. Calculamos a derivada segunda em y. Dá 2 também. Calculamos a derivada mista em x e y. Quando eu pego isso que eu já derivei em x, agora derivo em y, não tem y aqui. Então dá 0. Aí a gente olha o sinal disso, positivo. Podia olhar o sinal da derivada segunda em y. Eu olhei em x, mas é equivalente. E a gente olha o determinante que é formado pelas derivadas duplas de ordem 2 seguintes. Derivada da f em x2, derivada segunda da f em xy, derivada segunda da f em yx. Observe que tanto faz a ordem xy ou yx, dá o mesmo valor. E aqui a derivada segunda da f em y. Nesse meu exemplo, isso dá 2,002, que é 4, que é positivo. Então funciona assim, o teorema de máximo e mínimo. Eu calculo a derivada segunda em x. Suponho que ela é positiva. E calculo esse determinante. Suponho que ele é positivo. Então, o meu ponto é ponto de mínimo. Exatamente o que acabou de acontecer nesse exemplo com o qual eu estava trabalhando. Esse exemplo aqui, x quadrado mais y quadrado menos 4x menos 6y. Como essa derivada segunda é mais e esse determinante com 4 termos é mais, o ponto é de mínimo. Se a derivada segunda em x é maior que zero, desculpe, é menor que zero, e esse determinante é mais, é máximo. Então, se eu tivesse aqui nesse exemplo, se eu introduzisse um menos aqui, por exemplo, nessas funções, aí essa derivada segunda em x, ao invés de 2, ela poderia ser menos 2. Se acontecesse isso, essa derivada segunda negativa e o determinante maior que zero, máximo. Se o determinante é menor que zero, nem mínimo, nem máximo. E se o determinante segundo é igual a zero, nada se conclui. Então, esse é um teorema parecido com o teorema de máximo e mínimo que nós tínhamos para uma variável e que é super importante. Achar pontos de máximo e de mínimo de uma função é uma coisa extremamente importante. Então, nós fizemos algumas
abordagens para problemas concretos de máximos e mínimos usando essas nossas estratégias de derivação. Isso é uma coisa que vocês precisam dominar bem, fizemos muitos exercícios sobre isso e é uma das aplicações mais importantes das funções de várias variáveis. Uma outra coisa extremamente importante e que também tem uma pergunta aqui, o Andrews pediu para eu comentar um pouco como que faz para aplicar o teorema de Fubini. Principalmente quando os extremos de integração são variáveis. Então, com essas funções de várias variáveis, cujos gráficos são superfícies, nós também desenvolvemos uma coisa que é uma técnica de integração. Então, nós aprendemos a calcular a integral dupla dessas funções. Isso é extremamente importante. E a primeira interpretação é que a integral dupla dá o volume debaixo do gráfico daquela superfície. Lembra aquele paraboloide de concavidade para baixo que eu mostrei agora de pouco? O volume debaixo daquilo. Eu calculo com o integral e tem uma técnica para isso. E eu tenho outras aplicações, sem falar em volume. Imagine que eu tenho uma placa bidimensional, uma placa metálica, plana, com uma certa distribuição de massa. Que ela não seja homogênea. Regiões são mais densas e outras regiões menos densas. E eu quero calcular a massa dessa placa. Isso é um problema concreto de física, de engenharia, super importante. Como é que eu calculo a massa? Com a integral dupla da densidade. Imagine uma densidade variável. Se a densidade fosse fixa, a massa de uma placa seria área vezes densidade superficial. Num sólido seria volume vezes densidade. Quando a densidade varia, ela é dada pela integral da densidade. Bom, e como é que a gente calcula integral dupla? Usando um recurso que se chama teorema de Fubini. Vou fazer dois exemplos. Eu vou calcular a integral dupla de uma função simples, 2x mais y, dupla, relação a elemento de área, quando o domínio de integração é um domínio simples, por exemplo, um retângulo. Quando o domínio de integração é um retângulo, digamos de 0 a 3, de 0 a 2, esse retângulo aqui, é muito fácil fazer o teorema de Fubini. Esse aqui é o retângulo produto cartesiano do intervalo 0,3, cartesiano o intervalo 0,2. Quando o domínio é um retângulo, o teorema de Fubini a gente pode escrever de duas formas diferentes. As duas são certas e são muito tranquilas de escrever. Então eu posso escrever assim, integral daquela função que é 2x mais y, integral daquela função que é 2x mais y, tenho duas maneiras de escrever. A ordem de integração posso variar. E eu vou fazer duas integrais daquelas tradicionais do cálculo 1. Tá? Então, eu posso fazer primeiro x e depois y, ou eu posso fazer primeiro y e depois x. Esse primeiro é a que está dentro. A primeira integral que eu vou calcular é a que está dentro. A que está por fora, para a direita, é a segunda que eu vou calcular. E tem que ser coerente. Os extremos de integração, a y está à direita, o extremo de integração na extrema esquerda tem que ser o do y, que no meu exemplo anterior era 0,2. O x que está dentro, os extremos de integração de dentro, que no meu exemplo anterior era 0,3. Se eu trocar a ordem, também fica certo. Só que aí fica assim, dentro o y 0,2 e à direita o x, então à esquerda o x 0,3. Percebam a coerência, y02, os dois dentro, x03, os dois fora. Ou trocado, x03 dentro e y02. As duas estão certas. E como que procede? Você faz assim, vamos fazer essa integral aqui em x.
como que é essa integral em x lá do tempo do cálculo 1, enquanto que a integral em y fica parada. Integral de 2x em x é x2 e a integral de y é y vezes x. Então, isso fica integral de 0 a 2 dy parada. Integrei em x, ficou x2 mais yx de 0 a 3. Olha que bonitinho. Eu fiz a integral em x, de 2x que deu x2, de y que deu yx, e agora eu vou substituir nos extremos 0 e 3. É uma integral do tipo teorema fundamental do cálculo 1. E nesse momento o y ficou parado. Esse y está agindo como se fosse uma constante. Tanto que na hora de fazer a primitiva ficou constante vezes x. Aí o x eu substituo por 0 e 3. Isso fica a integral de 0 a 2. Observa o x sumindo. X vai ser substituído por 3 e por 0. Então ele vai ficar 9 quando eu colocar aqui 3. Aqui vai ficar x igual a 3, vai ficar mais 3y. No zero vai dar tudo zero. E agora eu vou integrar dy. Isso chama-se integração iterada, porque a gente faz duas integrais. A primeira no x, a segunda no y. E tudo funciona super certinho. Olha que legal. Quando eu fiz a integral em x e depois eu substituí o x nos extremos, o x sumiu. E ficou uma fórmula que agora só tem y. Agora eu vou integrar em y e substituir nos extremos. O y também vai sumir e vai dar um número. Que bonito. Agora a primitiva em y é 9y. A primitiva de 3y em y é 3 meios de y2. E isso vamos calcular em 0 e 2. E aí é uma conta, não é? No 2 isso dá 18. Isso aqui dá 2 ao quadrado 4, cancela com o 2, dá mais 6. No 0 dá tudo 0, se não errei nenhuma conta, isso dá 24. Bom, esse é o caso fácil do Fubini, retângulos. E a pergunta, na verdade a pergunta do Andrews, era quando os extremos são variáveis, que é o que é mais difícil de fazer. Então agora eu vou mudar um pouquinho o domínio. A função é mais ou menos a mesma, só que imagina que o domínio não é mais um retângulo. O domínio agora vai ser uma curva. Tá? Vou fazer um exemplo que é bastante sutil e para vocês perceberem como é que funciona o Fubini, quando os extremos são variáveis. Então eu quero fazer a mesma coisa, uma integral dupla de uma função f. O importante aqui é o domínio nesse instante. E o domínio D é um domínio assim. Uma região, digamos, entre a parábola y igual a x2 e a reta y igual a x. O domínio de integração é essa região. Observe que não é mais um retângulo a região de integração. Os extremos são variáveis. Quando você está perto da origem, os extremos vão de um valor bem pequenininho, perto de zero, até um valor pequeno. Quando você está mais perto, avança no eixo x, os extremos variam entre valores mais altos. Tem momento que a variação dos extremos é maior e momentos em que ela é menor. E aí eu preciso escrever a integral iterada usando o teorema de Fubini. Nesse caso funciona como? Primeiro eu tenho que calcular essa intersecção aqui. Que no caso do y igual a x2 e y igual a x eu igualo. E isso aqui ocorre no 1. Tá? Quando é que x2 é igual a x? No x igual a 0 e no x igual a 1.
Então agora eu vou escrever a integral iterada. Vou escrever primeiro integral dx. Variação do x. O x vai de 0 a 1. Uma delas tem que variar em extremos fixos. A outra pode variar em extremos dependentes da primeira. Então a primeira que eu vou analisar, x extremos fixos, é o menor valor e o maior valor. O menor valor é 0, o maior valor é 1. Agora, vamos fazer a integral em y. Esses extremos não são fixos. Isso é super importante. Se nessa hora eu colocar aqui extremos fixos, já tinha a última da direita, que vai ficar com o extremo à esquerda, tem que ter extremos fixos. Agora vem a do meio. Se a do meio tiver extremos fixos, é porque o domínio é retângulo. Como o nosso domínio não é retângulo, então não pode ser extremos fixos. Esses extremos vão variar com o y variando em função do x. É super bonito isso. E aí funciona assim. Para um x genérico entre 0 e 1, olha o que acontece com o y. O y varia na vertical. Procura a direção do y. O y varia na vertical. O y varia aqui, entre uma curva e outra. Entre a curva x2 e a curva x. Então, para um x genérico entre 0 e 1, o y varia entre x2 e x. Extremo inferior x2, extremo superior x. Muitas pessoas me perguntam nessa hora, estão se distraindo um pouquinho, mas o x ao quadrado não é maior do que o x? Como é que ele vai ser o extremo inferior? Não, o x está entre 0 e 1. Entre 0 e 1, o quadrado é menor do que o x. Entre 0 e 1, a reta y igual a x fica por cima da parábola y igual a x2. Precisa estar atento a isso. E se eu tiver uma função numérica aqui, eu vou integrar essa função. Digamos que aqui seja x mais 3. Eu vou fazer aquele procedimento igual eu fiz da outra vez. Como é que ficaria a integral de x mais 3 em y? Essa integral ficaria a integral de 0 a 1. O x fica parado, esperando para integrar. Eu integro em y a função x mais 3. Vai ficar xy mais 3y, porque eu fiz a primitiva em y. X é como se fosse uma constante. E os extremos? x2 e x. Sabe o que acontece? Olha aqui, que legal. A hora que eu substituir, eu fiz a integral em y, hein? A hora que eu substituir o y por x e x2, vai sumir o y dessa fórmula, vai ficar tudo em x, que eu vou integrar em x e vai virar um número, que é o tal do volume que a integral calcula. Então agora eu vou fazer esse y aqui igual a x, aqui vai ficar x vezes x, x2, 3x. Quando eu colocar aqui x2 vai ficar x3 e 3x2. Então vai ficar a integral de 0 a 1, x vezes aqui, no lugar do y põe aquele x, então fica x2, naquele 3y, 3x, aqui põe esse x, fica 3x, agora menos x2 no lugar do y, menos x3, e esse x2 no lugar do y, menos 3x2. Tudo isso integra o dx. Agora veja, agora se faz uma primitiva em x, isso aqui é x3 sobre 3, 3x2 sobre 2. Para cada uma delas é fácil de fazer. Coloca nos extremos 0, 1, teorema fundamental do cálculo lá, do cálculo 1, e isso vai dar um número que é o valor da integral definida. E que é o valor da integral dupla quando os extremos estão variáveis. É importante observar que a gente pode fazer os extremos variáveis em x e y. Aqui nós tínhamos essa situação e era esse o domínio de integração. E eu escrevi assim, integral 0, 1 dx, integral x2 a x dy, para um x genérico,
para um x genérico, o y variava entre a parábola x2 e a reta x. Mas eu também poderia ter... E aqui, claro, apareceu a função f. Eu poderia ter feito na outra ordem. Olha que bonito isso. Agora, de y e dx. Isso que eu estou fazendo agora é super legal. Esse y vai de 0 a 1 também. Esse dy vai de 0 a 1. E agora, dado um y genérico, o x na horizontal vai entre a reta e a parábola. Só que a reta é a parábola em que o x está escrito em função do y. A reta y igual a x é a identidade normal, e a parábola y igual a x2, o x em função do y é raiz. E ele vai da reta primeiro até a parábola. Ele vai de x, y, escrito em função do y, até a parábola, que é o x em função do y, que é raiz de y, com a f aqui. Esse é o Fubini quando eu tenho extremos variáveis. Nós vamos encerrar essa aula de revisão. Existem muitos outros tópicos para vocês reverem, não é, nesses dias que antecedem as avaliações. Enfatizo que vocês têm que rever um pouco do teorema de Taylor, vocês têm que rever um pouco do conceito de funções contínuas, tem outros conceitos para serem revistos, a parte de momento, o uso de integral para calcular momentos. São coisas importantes. Usem os tutores e os facilitadores que vocês têm para tirar as dúvidas final. Vou me despedir de vocês fazendo aqui uma lembrança que para cada uma dessas atividades, cada uma dessas aulas, tem uma equipe enorme da Univesp trabalhando com vocês. Hoje nós fizemos essa transmissão daqui dos Estúdios da Cultura, uma equipe enorme de técnicos e profissionais que trabalham para a Univesp, baseados aqui na sede da TV Cultura. Equipe da sede lá, o pessoal do design acadêmico, né, que faz o design institucional para vocês, cuidam do AVA, estão aqui presentes. Equipe de tradução de Libras, está aqui traduzindo essa aula para Libras. Então, a Univesp tem todo um enorme conjunto de pessoas que trabalham. Vocês só estão vendo a minha cara, mas eu não estaria aqui se não tivesse uma enorme equipe, todos profundamente engajados para levar para vocês essa experiência de ter uma educação à distância de qualidade numa universidade estadual, paulista, pública, gratuita e com um nível de qualidade que a gente tenta fazer ser o melhor possível para vocês. Saibam que por trás de cada uma dessas imagens, em que vocês só estão me vendo, tem uma equipe enorme se dedicando para a formação de vocês. Então, vou me despedir aqui dizendo que tem sido uma honra trabalhar com vocês, foi super legal acompanhá-los nessa disciplina e deixo um beijo no coração de cada um, tá bom? Fechou.